Beleza, beleza! Então, mais um episódio do nosso podcast do Paiva, agradecendo a Deus pela proteção, por tudo de bom que Ele faz em nossas vidas. E agradeço a você que assiste, que colabora. Peça para o seu amigo, seu vizinho, seu familiar se inscrever aqui no canal, porque é muita coisa boa, muita novidade, muita informação e conhecimento, né? Nós trazemos aqui pessoas que têm muito a colaborar com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento da sua vida. Não é isso, professor? Tio do xadrez. É isso aí, ó. Tem uma pessoa muito especial que nós vamos receber hoje. Quem acompanha o podcast viu que eu mandei eu sempre mando um alô no final. Foi essa pessoa que eu mandei no último episódio. Vocês duvidaram que a gente ia trazer ele aqui, ó. Ele tá aqui com a gente aqui, ó. Mas isso só... Só depois da nossa vinheta. E então, voltamos. Não é isso, tio? Antes de começar, se tiver com raiva, faz o quê? Se tiver com raiva, você assiste o podcast do Paiva. Isso aí, aproveita, curte, comenta e compartilha. Vamos lá, vamos receber esse queridão aí. Vamos sim. Muito bom tê-lo aqui, né, participando do nosso podcast, uma emoção muito grande. Tá? Seja bem-vindo, Hugo Nepomuceno. Beleza? Beleza, felicidade. Eu fiquei com uma pergunta, uma dúvida aqui, né? Se tiver com raiva, assiste o podcast. Se tiver feliz, faz o quê? Assiste também. Então vou assistir, vou participar, né? Eu tô muito feliz de estar aqui no podcast. Agradecer aí a nossa audiência também. Edson, você é uma referência, mestre em xadrez também. Ensina a todos nós, inspira a todos nós, né? Com a tua trajetória de vida, com o teu amor pela educação, com o teu amor pela formação. Vitor, nosso tio de xadrez também aí, fazendo projetos incríveis na rede municipal de ensino. Inclusive te conheci no chão da escola, ali fazendo xadrez humano, ensinando as crianças. Exato. E muito amado aí por onde você passa. Então assim, tô me sentindo em casa, tô me sentindo entre irmãos, porque eu acho que nessa mesa tem pessoas aqui que acreditam muito no poder transformador da educação. E de novo, sem discurso, né, na prática, fazendo acontecer na escola, que é assim que a gente transforma. É verdade. E então, vamos aproveitar bastante, né, tio? Vamos aproveitar, porque uma agenda com o homem é difícil, que o trabalho dele não para. Caminho se faz... Não para. Caminhando, é isso aí. Muita coisa boa. Eu gostaria de começar, né, a gente chegar num bate-papo aqui sobre o que está acontecendo na nossa rede, que é a melhor e a maior rede da América Latina. Mas antes, quem é Hugo Nepomuceno? Quem é você? Então, vou me apresentar aqui. Primeiro, Hugo Nepomuceno é pai da Alice, minha princesinha de 9 anos. Hugo Nepomuceno é noivo da Bárbara Terranova, minha noiva, minha mulher, uma pessoa que eu amo muito, que tem me ensinado a cada dia. Hugo Nepomuceno é filho, Hugo Nepomuceno é professor dessa rede. E eu tenho muito orgulho, Edson, de falar isso, porque eu sou cria dessa rede, né? Eu sou ex-aluno, cria do Cesarão, Santa Cruz, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ali eu dei meus primeiros passos. Fui aluno de creche comunitária, inclusive, né? O que hoje seria a creche parceira. Eu fui estudante da rede municipal, né? Fiz minha alfabetização, fiz meus primeiros passos no ensino fundamental, começando ali na área do Chapadão, na Pavuna, na Escola Municipal Ziro Zaru. E mandar um abraço para toda a comunidade escolar também da Alziro, escola que me formou também. Inclusive, tive lá recentemente lançando o nosso 310º JET da rede, lá no Chapadão, para a nossa comunidade Chapadão, na Escola Municipal Ziro Zaru, nosso JET ao Ziro Zaru. Então, após ser aluno da rede, eu fui estagiário, eu fiz curso de formação de professores e tive a oportunidade de fazer estágio aqui na rede municipal e, na sequência, eu fui professor, diretor de escola ali no Complexo da Pedreira, depois em Anchieta também, fiquei 8 anos dirigindo escola.
Atuei como coordenador regional da 6ª Coordenadoria Regional de Educação, que pega ali a abrangência das áreas da Pavuna, Cari, Guadalupe, enfim, toda aquela região ali da Zona Norte. E, por último, eu estava ocupando o cargo de subsecretário de Articulação e Integração da Rede desde 2022, a convite do nosso eterno secretário Renan Ferreirinha, nosso pré-candidato aí também a deputado federal, que me convidou, que confiou para que eu tivesse ali ao lado dele, articulando, integrando essa rede de ensino, tocando política pública de matrícula, de segurança escolar e tantas outras coisas que nós fizemos lá juntos. E agora, mais recentemente, eu contei muito com a confiança do nosso prefeito Eduardo Cavalieri, que me honrou bastante aí com o convite para liderar a nossa rede municipal de ensino. Então, um motivo de muita honra. Esse é o Hugo que está aqui, né? O Hugo que, com muita humildade, pisa nesse chão para caminhar esse percurso junto com dezenas de milhares de profissionais dessa rede municipal de ensino, da qual faço parte. Um Hugo que tem muito senso de responsabilidade pelos desafios que nós temos. Afinal, a sala de aula, por excelência, ela é desafiadora, né? A sala de aula é lugar da diversidade, a sala de aula é lugar do desafio, a sala de aula é lugar em que a gente está produzindo relações de ensino-aprendizagem diariamente. E eu entendo que os nossos professores têm muita expectativa, né, de que a gente consiga trabalhar em prol de cada vez mais oferecer condições de trabalho para eles, para que eles possam se sentir plenamente realizados a partir da aprendizagem dos seus alunos. A gente, como professor, né, Vitor e Edson, a gente se realiza na aprendizagem do nosso aluno, no sucesso do nosso aluno. Então é esse Hugo que pisa nesse chão com muita humildade e responsabilidade para seguir defendendo esse legado que a gente construiu nos últimos anos na educação carioca, desde a liderança do nosso prefeito, ex-prefeito Eduardo Paes, e agora com o nosso prefeito Eduardo Cavalieri, desde a liderança na educação do nosso ex-secretário Renan Ferreirinha, agora comigo, para a gente seguir avançando na educação da nossa cidade. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu sou professor há mais de 10 anos e uma das maiores reclamações dos professores é que a escola não tem recurso. Exato. Hoje em dia, com a vinda do JET, criou essa revolução na educação carioca. Ela não só tem o data show de ótima qualidade, como tem impressora 3D, né? Equipamentos da... Como é que é o Edson que o Renan fala? Do alfinete ao foguete. Realmente é isso. Impressora 3D, impressora de corte, impressora normal, máquina de corte, máquina de costura. Dá para fazer uma série de atividades. Agora ninguém tem o que reclamar. Dá para fazer muita coisa legal. E eu, como professor da rede, eu vejo o engajamento dos alunos. Muitos que às vezes faltavam com frequência estão passando a estar mais dentro da escola justamente por conta do colaboratório. Com certeza isso foi uma revolução. E você convive isso, né? Você vive isso, Diariamente. Diariamente. É uma satisfação imensa ouvir a história do Hugo. Isso é um compilado, né, Hugo, pelo que você tem realmente de formação. E muitas pessoas falam, o Hugo hoje, atuando como secretário de Educação, é uma pessoa que realmente, né, tem um olhar muito carinhoso e muito assim, favorável pela sua trajetória, por ter sido realmente, né, aluno da rede, foi professor, foi diretor, foi coordenador, né? Eu vi até, Hugo, uma escola te homenageando, sim. Que as crianças botaram essa... Né, sequência a ali, sequência, né, dos e muito interessante demais, né, um conhecimento pleno, e a nossa rede sendo a maior rede da América Latina, né, e se tornando a maior e a melhor, é um orgulho muito grande, apesar de toda... Oi? Tô pedindo para tirar. Ah, sim. Apesar de toda, assim, digamos, não é dificuldade, mas por ser o secretário, né, dessa grande rede, tem que ter assim como é que seria a palavra, Vitor? Nada melhor. Eu não consigo ver pessoa melhor pro Renan. A responsabilidade que é. A responsabilidade. Pelo Rio de Janeiro ser o que é. Eu não consigo ver pessoa melhor pro Renan, quer dizer, pro prefeito, né? Ter substituído o Renan como Hugo, aluno de escola pública. Diretor, professor, diretor, quer dizer, é uma pessoa que tem vivência, não é a pessoa que tem só a formação. Tudo bem que a pessoa que tem formação vai gerir também, mas a pessoa que tem a experiência empírica é outra coisa. Exato. E eu acho que vocês tocaram num ponto aí, o Vitor começa falando sobre condição de trabalho, né, recurso para o professor, material. Importante te fazer uma volta aqui breve no tempo. A gente assume a
essa gestão 3 do ex-prefeito Eduardo Paes, ali 21. De lá para cá, a gente está falando aí de mais de centenas de milhões de reais investido nas nossas escolas, com recurso descentralizado para fazer pequenas manutenções, para adquirir insumos para o dia a dia do professor, desde o pilô para quadro branco, até o apagador, aquele material de papelaria para a gente fazer um trabalho em grupo com os estudantes, os materiais pedagógicos, os jogos pedagógicos, desde comprar um jogo de xadrez para a gente fazer um campeonato, até comprar outros recursos. Isso é muito importante. A gente dá poder de investimento na ponta para o diretor que sabe a dor do seu grupo, sabe o que tem de necessidade ali no dia a dia, ter essa flexibilidade e ter essa agilidade na aquisição dos insumos necessários para ele tocar o dia a dia da escola. E a gente, enquanto regional, enquanto nível central da secretaria, focar nas grandes aquisições, focar nas grandes reformas, nas grandes intervenções que a gente precisa fazer muitas vezes, inclusive na rede física da unidade escolar. Se a gente compara o nível de investimento que a gente fez nos últimos anos em termos de recursos liberados para que as escolas toquem os seus projetos, a gente está falando aí de uma proporção muitas vezes 8, 10 vezes maior do que se tinha nos anos anteriores, né? Então, não é pouca coisa, não é trivial, e isso envolve, evidentemente, uma prefeitura organizada, uma prefeitura com gestão, uma prefeitura com suas contas em dia, porque é isso, dinheiro não cai do céu, né? Se a gente tem uma prefeitura desorganizada do ponto de vista fiscal, o dinheiro da educação ele vai ser pulverizado, né? Infelizmente, com má gestão do recurso ali, em pagamento de funcionário atrasado, com contratos dando cada vez mais dor de cabeça, com serviços muitas vezes não sendo prestados pelas empresas, com atraso no pagamento dos funcionários terceirizados também. E hoje essa realidade ela não existe. A gente paga rigorosamente todos os nossos contratos em dia, todos os profissionais que prestam serviço para a Prefeitura do Rio de Janeiro, sejam os nossos servidores públicos, sejam os funcionários terceirizados, recebem seus pagamentos em dia. A gente honra todos os contratos que a gente firma também com as empresas que estão ali prestando serviço na ponta. E a gente tem um nível de investimento muito grande, né? Fruto de uma prefeitura que vem caminhando bem e que vem tendo muito compromisso com as suas contas, né? Então, de novo, não tem milagre, né? É planejamento, gestão, responsabilidade com o dinheiro que é nosso. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, pago os meus impostos, então esse dinheiro que a gente investe ali é dinheiro do cidadão. Tem que ter muito compromisso, muita responsabilidade para que cada real faça diferença lá na sala de aula, faça diferença no pátio da unidade, faça diferença na sala de professores com recurso. E destacar o seguinte, Vitor, a gente quando fala do material para o professor, na sala de aula tem 2 componentes ali que fazem muita diferença na aprendizagem: professor e aluno. As pesquisas elas já mostram, a literatura pedagógica já mostra que a interferência de um bom professor na aprendizagem do seu aluno, ela é enorme, assim como a interferência de uma boa liderança, né, de uma boa gestão na unidade escolar. Então, o diretor e um bom professor, eles fazem total diferença na aprendizagem, no nível de aprendizagem das crianças. Para além disso, a gente tem que ter ali um aporte de recursos básicos também para esse professor ter ferramenta para trabalhar. Então, uma boa sala de aula, uma sala de aula que será funcional, que vai produzir resultado de aprendizagem, não necessariamente é uma sala entulhada de recurso. Isso é muito importante destacar. Mas é uma sala que o professor que queira desenvolver projetos específicos que estão no seu planejamento tenha condições de desenvolver. Ou seja, ele vai encontrar o apoio necessário para desenvolver isso. Por que eu estou sinalizando essa questão? Você tem um professor que muitas vezes ele vai precisar de materiais que são até pouco atípicos ali no dia a dia da escola, né? Você chega hoje, você citou o JET, num colaboratório de JET, você tem lá dentro do colaboratório de JET, você tem placa de programação, você tem circuito elétrico, você tem LED, você tem uma série de ferramentas, né, tecnológicas e que vai ajudar o estudante ali a fazer projetos. Mas lembrando que esse projeto ele tem que estar conectado ao que o estudante está fazendo em sala de aula. Porque senão é só mais um trabalho bonito. O currículo, a intencionalidade pedagógica. É isso. E eu acho que a gente acerta quando a gente está vinculando todo esse conjunto de investimento a serviço da aprendizagem, né? A serviço do currículo, como você bem lembrou. A serviço de conectar o que está acontecendo na sala de aula com o professor, trabalhando projetos ali, com o que acontece no colaboratório ou em outros ambientes da escola, como é o caso de vocês.
a tecnologia com a que vocês também produzem um impacto ali muitas vezes na sala de aula e nas aulas de educação física e outros espaços, é o xadrez. Xadrez você desenvolve conhecimento geográfico, você desenvolve conhecimento matemático, você desenvolve conhecimento linguístico. Xadrez. Né? Então, como que o xadrez a gente pode potencializar? Né? Às vezes, comprando 10 tabuleiros, você já vai produzir um impacto tamanho naquela escola. Né? Então, Exatamente. É importante destacar isso. Ô, Hugo, outra coisa. A gente falou do JET, né? E o colaboratório que está dentro do JET. Eu gostaria que você falasse a respeito, para quem está assistindo a gente, né? Que são inúmeras coisas, inúmeros benefícios que a Secretaria está proporcionando para os estudantes, para as famílias, para o povo carioca mesmo. Eu gostaria que você falasse brevemente, né, as coisas boas que estão acontecendo e o que é cada uma delas, rapidamente. Por exemplo, o JET, a OCM, o Enseja, né, a Educação de Jovens e Adultos também, que está muito firme, está muito bem trabalhada na rede. É importante, pessoal que está assistindo, né, Vitor, saber, pouco, né, da sua fala como secretário, o que está acontecendo e o que pode vir até melhorar mais ainda do que já está acontecendo. Começando pela EJA, que é a nossa Educação de Jovens e Adultos, a gente acabou de inaugurar um centro de educação de jovens e adultos exclusivo, né, uma entrega fantástica da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ali no final de março. A gente ainda estava ali na época com a gestão do nosso ex-prefeito Eduardo Paz, do nosso ex-secretário Renan Ferreirinha. Ele fica localizado ali na Zona Oeste e ele atende exclusivamente jovens e adultos manhã, tarde e noite. Né? Então, só para vocês entenderem, a gente já tem um SEJA. Na Maré, temos o CREJA no centro da cidade, ali no Saara, né, no ponto nervoso do Saara. Temos um SEJA na Avenida Brasil. Temos um SEJA em Acari. E agora Acari também em Acari, agora a gente traz a proposta da Escola Exclusiva de Educação de Jovens e Adultos. Essa que fica na Nona CRE, não é isso? Na região da Nona CRE, ali no centro, no coração de Campo Grande, frente à igreja. Então, importante porque a gente avançou muito na oferta de escolarização para todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Hoje, para vocês terem uma noção, a gente tem 99% dos estudantes em idade de ensino fundamental na escola. Então, para os dados do censo escolar, a gente tem uma universalização do atendimento de ensino fundamental no Brasil. Isso é super importante, né? A gente conseguiu vencer essa etapa. A gente está avançando muito rapidamente também agora na universalização da educação infantil. Isso é super importante, acesso à creche, pré-escola. Pré-escola a gente está hoje na cidade do Rio de Janeiro, no território do Rio de Janeiro, com 96% das nossas crianças em idade pré-escola estudando, matriculadas. Né? Então falta pouco para a gente atingir também essa universalização, até porque a pré-escola foi uma universalização mais recente. Mais recente, Agora, quando você tem os dados do IBGE sendo divulgados, né, principalmente a PNAD, o que ele traz para a gente que é importante estar atento? Nós ainda temos um contingente de adultos e idosos que não concluíram o seu ensino fundamental. Ou seja, a gente ainda tem resquício desse Brasil de antigamente que, infelizmente, negava o direito à educação aos seus adultos, né, às suas crianças, aos seus adolescentes. E aí a gente não pode universalizar, por um lado, essa geração, a oferta educacional para essa geração de agora, mas não ter estratégia para atender quem na sua idade escolar não teve oportunidade. Então a EJA, ela tem um foco muito grande nisso. Ou seja, todo aquele contingente que na sua infância não teve oportunidade de estudar, agora retornar para os bancos escolares, poderem voltar a sonhar em ter a sua formação de ensino fundamental, concluir os seus estudos, se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho, aumentar sua renda, porque a gente sabe que um diploma de ensino fundamental, um diploma de ensino médio, melhora a renda do trabalhador, né? Qualifica ele, coloca ele numa outra prateleira também de oportunidade de novos empregos. A gente sabe que isso faz uma diferença e a gente tem ampliado cada vez mais esse atendimento na nossa rede. Bom demais. Então a gente casa essa oferta exatamente com as regiões onde a gente identifica que a gente tem uma oportunidade ali, com base nos dados estatísticos do nosso território, de alcançar esse público. E a gente tem feito chamamento público pela cidade toda, porque a oferta está lá, mas muitas vezes esse adulto, esse idoso, ele não vem. Seja por uma questão de achar que aquilo não é mais para ele, que o tempo já passou. E o recado que a gente quer dar aqui é que sempre há tempo para estudar.
né? A gente, quando se trata de educação, a gente tem aluno com 90 anos na rede, a gente tem aluno com 80 anos na rede. Então nunca é tarde para estudar. É A verdade. gente está ali te esperando, tem uma vaga para você que não terminou o seu ensino fundamental. Procure a gente, procure os canais da prefeitura, vá na unidade escolar, que a gente está ali pronto Na para te Sexta receber. CRE é o de Acari. Isso, É em Acari, né? isso mesmo. Eu estava aguardando uma deixa para falar justamente sobre isso. Eu não tinha acesso a esses dados que você acabou de falar, e eu achei brilhante essa questão de botar no Saara. E a pessoa ali, coração onde ali tem do- muito É, o trabalhador ali, coração do e de Rio de repente tem Janeiro. alguém ali que vai estar saindo do trabalho, vai ter condições de ir, ou chegando, ou saindo, enfim. Exatamente. E essa questão de manhã, tarde, noite também foi brilhante. É a flexibilidade Porque, de horário. imagine, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O trabalhador que trabalha à noite, como ele vai estudar à noite É. se só tiver oferta à noite? É. Não, e ali a gente atende, inclusive, muitos adultos idosos da Baixada Fluminense. No, Sério? no ali, centro do Rio, né? Ah, Trabalha sim. ali, É. já fica para estudar, aí quando sai dali, já vai para Pessoas de casa. outro é. município se beneficiando da Exatamente. educação Beneficiando, carioca. é. Exatamente. Brilhante, parabéns, secretário. Essa é a nossa capital. E a OCM, Hugo? O que é a OCM? A OCM, ela acontece na rede a partir de uma provocação do nosso ex-prefeito Eduardo Paes, num desafio que ele faz ali para o nosso ex-secretário Renan Ferreirinha, que é um multicampeão da Olimpíada Brasileira de Matemática, né, das escolas públicas, da OBMEP. Ferreirinha foi multimedalhado aí, da medalha de ouro, ganhou vários prêmios por conta disso. E ele desafiou o nosso ex-secretário no sentido de criar uma Olimpíada que tivesse inicialmente 100 mil estudantes, se eu não me engano, né? E aí a gente cria uma OCM, uma Olimpíada Carioca de Matemática, e fala, pô, para ter 100 mil alunos querendo fazer uma Olimpíada de Matemática, o prêmio tem que ser muito bom, né? E aí a gente começa a modular essa Olimpíada e como prêmio, a gente coloca para os estudantes, os primeiros colocados, né? Porque você tem a Sim, medalha sim. de bronze, medalha de prata, medalha de ouro, mas os primeiros colocados da cidade como um todo com medalha de ouro, a gente dá um prêmio para ir para Disney e para a NASA. Né? Então isso mesmo, estimulou a nossa molecada aí Magnífico. do Ensino Fundamental 2, né? Que esse prêmio, ele pega ali basicamente os adolescentes do Ensino Fundamental 2. A Olimpíada, ela abarca desde o segundo ano de escolaridade, mas a partir do segundo do Ensino Fundamental 2, a gente dá esse prêmio. Sexto ano tá com a concorrendo, viagem. já A partir concorre. do sexto ano, do Então, quer sexto dizer, ao nono ano. A criança que quiser, de repente, né, cumprir um objetivo, um sonho de ir à Disney, entrando na Prefeitura do Rio, sendo estudante da nossa Isso rede, aí. tem essa condição. Isso aí. Dependendo do desenvolvimento dele, da E tem um ponto desenvoltura. importante nessa Olimpíada, Edson, que é você desmistificar que aprender matemática é para poucos ou é difícil. A gente tem um mito da matemática aí que acompanha muitas vezes os nossos adolescentes, as nossas crianças, desde o que eles escutam na casa deles, né, até o que a gente vê nas escolas. Isso acontece com o xadrez também. Exato. E aí, assim, você acaba fazendo com que a matemática vire um monstro. Você já cria ali um autoconceito de que não sabe matemática, que é muito difícil, e isso já cria barreiras Já internas. cria barreiras. Né? Então, a Olimpíada, ela veio um pouquinho para desmistificar isso, para democratizar, gerar interesse. Quando a gente fala de uma Olimpíada desafiando esse estudante, a gente gera um interesse ali pelo conhecimento da matemática e meio que gamificar o processo, né? Porque a Olimpíada também ela vai verdade. produzir o quê? Os estudantes estudando juntos, criando grupos de estudos, né? Sim. Você engajar a escola, engajar o aluno, engajar o professor também, que vai querer que seus Sim, estudantes é se saiam verdade, bem na Olimpíada. Então, isso, a Olimpíada, ela é um processo que ela gera vários movimentos na rede. Seja o movimento da gente identificar o talento da matemática, e a gente tem hoje na cidade uma turma olímpica, ou seja, os melhores, né, os campeões da matemática. A gente fica com eles ali também acompanhando, eles têm aulas regulares com um time nosso lá na Escola Paulo Freire no centro, onde a gente estimula eles a participar de outras Olimpíadas, inclusive, né, representando o município, a educação carioca. A gente tem uma produção de resultados para essa desmistificação da aprendizagem matemática, que é um problema no Brasil. Né? Os resultados de matemática Pouco no tempo Brasil, saiu, de né, um aprendizagem de resultado. matemática no Brasil, são muito ruins. Né? A gente precisa encarar esse problema de frente. E você tem um engajamento da escola. Né? Não é à toa que o nível de aprendizagem matemática na nossa rede ele vem aumentando. Vem aumentando. A gente hoje tem um fato na cidade que é construir a marca do Rio, capital da matemática. Então a gente tem várias iniciativas nesse sentido construídas nos últimos anos. A entrega do Empatec está muito conectada com isso.
né, uma articulação ali muito forte do nosso ex-secretário Renan Ferreirinha, nosso ex-prefeito Eduardo Paes, de trazer a escola, a universidade do IMPA ali para a área central, né, para a área portuária ali do Rio de Janeiro, requalificando aquela área também, tornando aquela área ali um grande hub ali de inteligência, de reter os talentos da matemática também no Rio de Janeiro. Isso é super importante, porque senão você perde o nosso capital humano para outros estados ou para outros países que vão estudar fora e tudo, e a gente consegue ter uma atratividade para que esses talentos permaneçam na cidade. A gente tem a Olimpíada nossa, inclusive do segundo ano, a nossa Olimpíada Pro Fundamental 1, que foi ali uma inspiração, inclusive do IMPA, para produzir a OBMEP Mirim para todo o Brasil. O IMPA se inspira na gente, né? E a gente nessa parceria, a partir dessa parceria, a gente consegue desenvolver a Olimpíada da OBMEP Mirim para todo o Brasil, né? Nessa parceria da SMA Carioca com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E os nossos resultados têm mostrado o quanto que essas iniciativas têm sido muito assertivas, né? A gente melhorou o nosso aprendizado na alfabetização, a gente melhorou o nosso resultado no último SAEB, né? Nós fomos a capital que mais cresceu em aprendizagem no Brasil, no último ciclo do sistema de avaliação aí em todo o Brasil. E a gente tem percebido o quanto que isso também tem engajado os nossos professores e os nossos estudantes a cada vez mais dar passos largos na aprendizagem matemática. Tem o InovaMate chegando, né, com material magnífico. InovaMate, matemática em todo lugar, que é fantástico também, né, que a gente trazer um pouco da matemática presente nos diversos componentes curriculares. Porque é isso, você se depara com conhecimento matemático, história, geografia, ciências. Se entra na porta da sala de aula, você pode medir ângulo, né? Você está numa feira, você vai usar matemática em todo lugar. Então a gente criou esse projeto da matemática em todo lugar para cada professor, cada estudante identificar a oportunidade de aprender matemática nos demais ambientes que ele está frequentando, porque parte dessa dificuldade dos resultados em matemática no Brasil, ele também vem de uma questão de acesso, né? A língua, você está exposto ao aprendizado da língua não só na escola, mas também em casa, na rua, em outros ambientes. A matemática, o impacto na matemática é muito escolar, né? Você está muito em contato com a matemática na escola. Diferente dos outros componentes, que você consegue ter um nível de contato fora da escola também. Na roda de conversa com a família. Exatamente, e tá falando, né, de história, geografia. E muitas vezes você está ali, porque a questão da língua também, você trabalha muito no ouvir, na leitura, né? Você está lendo um jornal, você está lendo uma revista, você está lendo um gibi. A própria família ali, o conhecimento de gramática, você está falando ali, não, peraí, mas fala desse jeito, aquela coisa. Agora, tem esse ponto, né, de como que a gente consegue fazer com que a matemática ela transborde para além daquela quantidade de tempos que está definido na matriz. Sim. E aí cada componente identificar isso. Só um minuto, Edson, desculpa, que senão eu acabo esquecendo. Tem também as formações, hein, Hugo? Eu mesmo sou um beneficiário disso. A formação que eu tive com o time de Colômbia, o que eu aprendi lá no ano passado, eu estou usando no mestrado hoje. A gente deu essa forma. A gente acabou de fazer, inclusive, um seminário de matemática, porque a Rede Municipal do Rio, ela tem um acordo com o MEC também, numa política pública que o Ministério da Educação soltou em todo o Brasil, que é o Toda Matemática, né, justamente para ter formação, para ter material estruturado, colóquios, debates, para a gente avançar nesse tema. A gente acabou de produzir um seminário da Rede Municipal de Ensino, veio o time do MEC, veio vários outros parceiros do IMPA aqui para a cidade, para a gente fazer ali uma formação para mais de 2.000 profissionais da rede, desde a educação infantil até o Fundamental 2, né? Um seminário para tratar de matemática. E a gente colocou ali desde a educação infantil até o Fundamental 2. Muito bacana. Né? E a gente tem as formações também na Escola Paulo Freire para diversos profissionais em uma parceria com a Universidade de Colômbia, que é uma universidade de referência no mundo também, muito focada ali nos nossos PAs de colaboratório de JET e tudo mais, que já é uma formação com um modelo muito mão na massa, né, de construcionismo e tudo mais, e que passa muito pelo conhecimento matemático também. Mentalidades matemáticas também. Isso mesmo. Agora uma curiosidade, Hugo. Nós temos 11 CREs, né, 11 coordenadorias regionais de educação. Na premiação da OCM, estudantes de todas elas já foram contemplados? Isso, nós temos os campeões. Quem são os campeões?
né? Cada ano esse número pode variar, mas em média ali a gente tem 50 campeões na cidade, né? Dividido entre meninos e meninas. Ou seja, são os alunos com medalha de ouro, mas os primeiros colocados em medalha de ouro em toda a cidade, né? Então você reúne ali os campeões, que a gente faz a premiação deles um pouco antes, porque tem a questão da viagem para a Disney e para a NASA, né? Então esse é um grupo. Na sequência, a gente marca as cerimônias para entregar as medalhas de bronze, prata e ouro para aqueles que excederam essas primeiras colocações, né? Seja 50, seja 64, enfim. E aí a gente vai em cada território da cidade, geralmente a gente convida a família e faz essa entrega da medalha para eles, né? Então é um momento muito emocionante, que a gente ali prestigia, enfim. Sim. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu fico imaginando, né? Chegar lá para minha filha foi medalhista, ano passado foi medalhista da Canguru, né? Foi medalhista de bronze da Canguru. É difícil. Fico imaginando ela também ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada de Matemática, é muito especial, né? Então a família fica emocionada, a gente vai lá, prestigia, e é um momento sempre muito marcante. Mas assim, medalhistas que foram para Disney, as CREs todas foram contempladas? Já teve? Ou alguma ainda falta? Não, todas as CREs em algum número, umas mandam mais, outras mandam menos, Sim, mas já chegaram todas. A ser contempladas. Ilha do Governador, que é a 11ª, já teve. Né? A 10ª eu já sei, de estudantes da 10ª CREA. Então todas já foram... Todas já mandaram. A gente já teve aluno do Complexo da Pedreira. Pedreira, que é a 6ª CREA, né? Aluno da Comunidade do Aço indo para Disney, sabe? Que coisa boa demais. Essa política pública, ela democratiza bastante oportunidades para... Enfim, eu mesmo, na minha infância, nunca tive oportunidade de sair do país. Quanto mais conhecer a Disney e a NASA, né? Então... A gente está dando uma oportunidade para o filho da escola pública, para o filho do trabalhador descobrir o mundo, né? Sim. E ampliar o horizonte. Isso é fundamental, né? Você investir para que um estudante, a partir do seu estudo, a partir do seu esforço, consiga ir para os Estados Unidos, com tudo pago pela prefeitura, retorna para cá e conta essa experiência para os seus amigos na escola, sabe? Inspirador, né? Isso é transformador, isso é inspirador demais, né? E a gente sabe o quanto que isso vai produzir de mudança no dia a dia deles na escola, interesse pela aprendizagem, novas perspectivas de futuro, enfim. A gente está fazendo uma grande revolução, né, nessa questão da educação na cidade. Eu fui aluno de escola pública também, estudei na Tarsila do Amaral, na Emílio Carlos, estudei na Escola Pará em Rocha Miranda. Isso lá nos anos 90, eu lembro de momentos em que às vezes não tinha ventilador funcionando. Tarsila é Irajá, né? Não, a Tarsila no Irajá, na Aníbal Porto. Isso mesmo. Estudei na Pará, em Rocha Miranda. E eu lembro de momentos que não tinha um ventilador funcionando. Hoje em dia a gente tem um ar-condicionado que dois ar-condicionados funcionando bem. Muito Agora, bom. você conhece, assim, uma curiosidade. Todas as escolas da rede, você sabe de cabeça? Ou não, todas ainda não, né? Ainda não. Todo esse percurso. Eu fui coordenador da 6ª CRE. Na 6ª CRE eu já tinha... Na 6ª você conhece 6ª todas? CRE, com 1 ano e meio aí de gestão, eu fiquei 4 anos lá, eu visitei todas as minhas unidades escolares. Então, 6ª CRE já tinha unidade que eu já tinha visitado 3, 4 vezes, enfim. Porque nós temos 1.557 hoje, na né? Na rede eu já devo ter ido aí em torno de 400, 500 unidades. Assim, já visitei bastante, mas dá falta um bom percurso, porque a gente tem 1.558 unidades, né? Então, dá tem um bocadinho aí para eu conhecer ainda. E tem um bocado de jet para inaugurar, né? Vai conhecer com certeza mais. Sim, a gente inaugurou recentemente o nosso jet 310º. Nós, esse ano, vamos chegar a 350 jets inaugurados na cidade. E no plano de governo, né, no planejamento estratégico da cidade, nós pactuamos com a população carioca chegar a 500 jets até 2028. 500 jets. A cada ano, a gente inaugura mais 75 jets. Cada ano mais 75 jets. Então, essa política pública que é tão importante, o JET ele foi reconhecido como o modelo de ensino mais inovador do Brasil pelo Ministério da Educação, sabe? O Ministério foi lá, olhou todas as experiências, diferentes redes de ensino do Brasil, experiências que envolvam tecnologia, modelos diferentes de ensinar, de aprender, novas formas, né? E o JET ele foi reconhecido como o modelo mais inovador. Então, o que a gente está construindo aqui, de fato, é a construção de legado. Nunca uma experiência tão inovadora como é o JET escalou tanto ao ponto de alcançar 500 unidades escolares. A gente está falando aqui de priorização de investimento, a gente está falando aqui também de muito planejamento. Afinal, a gente não chega a 500 JETs na rede
de sopetão, fazendo a coisa de qualquer jeito. Então, tem muito planejamento de pessoal, planejamento de recurso, planejamento de orçamento, planejamento pedagógico, porque não é só lançar o JET, a gente está falando ali de uma nova perspectiva de ensinar e de aprender, né? A gente está falando de formação em serviço, né? Então, levar essa formação muito qualificada para os nossos profissionais do JET também. E naquelas escolas que são mais antigas, uma baita oportunidade também de você reformar a unidade escolar. Porque quando a gente lança o JET, a gente aproveita para fazer uma atualização também da rede física, da elétrica, muito enfim. Importante frisar então, isso. a gente também tem conseguido aí fazer um impacto muito grande na cidade, no sentido da reforma das nossas escolas. Então, é muita obra acontecendo, é muito investimento nas metodologias de ensino, é muito investimento em tecnologia. É importante destacar, Edson e Vitor, que a nossa rede ela foi pioneira na proibição do uso de celulares em sala de aula. Um tema importante demais. A gente teve ali, inclusive tem agora uma lei nacional, né? O nosso ex-secretário Ferreirinha também é deputado federal. Ele pautou essa lei, né? Relatou essa lei, foi aprovada no Congresso Nacional, um consenso pouco visto no Congresso Nacional. Esquerda, direita, oposição, situação, todo mundo concordou que, de fato, celular em sala de aula, celular na escola, prejudica a criança. Né? A gente conseguiu aprovar sob a liderança do nosso ex-secretário Renan Ferreirinha. Isso virou lei. Só que o nosso recado aqui na cidade, apesar da gente ter sido pioneiro na proibição de celular, a gente não é contra a tecnologia. Muito pelo contrário, a gente não quer tecnologia atrapalhando a aula. A gente quer a tecnologia a serviço da aprendizagem. Então, as nossas escolas, você tem um JET aí que é uma grande resposta para isso. Ou seja, você tem no JET, no colaboratório, impressora 3D, tablet, computador, óculos de realidade virtual que você possa se transportar para as pirâmides de Gizé. Você pode fazer um passeio virtual no Louvre e ter uma experiência 360 graus. Sobre o sistema solar que eu já fiz. Você pode aprender sobre o sistema solar numa perspectiva nunca antes vista, né? E se quiser se divertir, você ainda pode andar numa roda gigante, numa montanha-russa, né? Com aquele óculos, imaginando que você está de fato numa montanha-russa lá e tendo experiências sensoriais incríveis. E né? o próprio celular. Que também tem para que a gente possa fazer atividades pedagógicas. Edição de vídeo, programação e tudo mais. Então, assim, a gente quer que o nosso estudante domine a tecnologia e não seja dominado por ela. A grande diferença é essa. Hoje você tem adolescentes que mexem muito em celular, rolam lá, dão um scroll lá no Instagram, no feed direto, mas eles não conseguem editar um vídeo. Eles não conseguem acessar as ferramentas de segurança que tem ali. Por quê? Porque, na verdade, eles estão sendo dominados pela tecnologia. Eles estão sendo dominados pelo algoritmo. E o que a gente quer é que o nosso estudante, ele esteja um passo à frente, na verdade. Que ele aprenda a programar, que ele aprenda os riscos também que você tem no mundo digital, que ele aprenda a fazer circuito elétrico, que ele aprenda a manusear uma impressora 3D, que ele aprenda a manobrar todos esses recursos a serviço da construção de um projeto. O nosso estudante hoje ele faz sensor de medição de umidade no solo. Nosso estudante está conseguindo programar robô. Então, esse é o aluno que vai ter as melhores oportunidades no futuro. Vou falar bem rapidamente aqui, porque eu sei que o tempo não sei como é que está. No ano passado, secretário, uma turma de 6º ano que estava no colaboratório comigo, tinha um aluno que ele era muito faltoso. E as crianças disseram que ele faltava porque a mãe dele autorizava. Se ele queria ir para a escola ou não, era com ele. Absurdo. Mas ele era um menino muito inteligente. E aí, uma criança... nós estávamos trabalhando com Scratch, programação. Isso. Um aluno falou, professor, vamos inventar um jogo chamado Bora para a Escola, para o Kaique não faltar. Eu ia comentar isso, Vitor. E aí eu falei, vamos. Eu peguei o logo, né, no Google, Bora para a Escola. Isso. Nós montamos, o jogo existe. Está disponível lá no Scratch, Bora para a Escola. E ficaram os alunos eles próprios tiraram foto. Muito legal, muito legal. Nós convertemos com a inteligência artificial para eles se transformarem em desenho. Fotografamos a imagem da frente da escola também convertemos para desenho com a ajuda do IA, tudo os alunos sobre a minha orientação. E aí ele falou, mas e agora, professor, como é que vai funcionar o jogo? Aí eles me falaram, e se a gente ficar fugindo? Falei, isso. Aí os alunos ficam fugindo na frente da escola. E tem que capturar o objetivo é capturar os alunos. Muito Quando legal. Você clica no aluno, ele vai em direção à porta da escola. E adivinha quem é o mais rápido da tela? É o faltoso. É o faltoso. E aí ele parou de faltar. É isso, a escola, a gente vai lançando mão de diversas estratégias ali para fazer a escola ficar interessante, para dar o recado também, né, de que escola é ambiente de proteção, de cuidado, de aprendizagem,
né? Então, não tem lugar melhor para esse estudante, seja ele criança, adolescente, estado, que na escola, né? O Bola para a Escola é uma campanha fantástica, né? A gente tem obtido resultados incríveis nesse enfrentamento do abandono escolar, da infrequência, da evasão. A gente atingiu, Edson, o menor número de abandono da série histórica. 0,3. A nossa cidade já chegou a ter mais de 1,5% de abandono escolar. A gente hoje está no nível de 0,3, a perspectiva para esse ano é de reduzir ainda mais. Ainda mais. Então, assim, tudo isso fruto de uma convergência da sociedade civil organizada, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro criando um comitê de enfrentamento ao abandono escolar. Hoje nós temos 10 secretarias no comitê, assinado pelo prefeito, ex-prefeito Eduardo Paes, a serviço do combate ao abandono, liderado pela educação. As outras secretarias? As outras 10 secretarias, elas sentam com a educação para quê? Para a gente identificar cada estudante que está com risco de abandono, cada estudante que está fora da escola. Muito. Por quê? Porque muitas vezes o aluno está faltando na educação, mas o responsável dele foi na saúde ter um atendimento médico. Muitas vezes o agente comunitário foi na casa daquela criança e não sabia que ele estava faltando escola. Mas aí eu consigo ter acesso ao telefone atualizado, eu consigo ter que esse agente de saúde que está indo lá na casa saiba o que está acontecendo com aquela família, eu consigo saber daquele estudante que sumiu da escola, se alguém teve no CRAS atualizando o cadastro, em que dia, em que semana. Então é importante isso. A criança fora da escola é um problema de toda a sociedade. É um problema de toda a sociedade. Não é um problema só do diretor, do professor que está lá na escola fazendo chamada, é um problema de todo mundo. Agora, do nosso lado também, a gente avançou muito em novas tecnologias para monitoramento de falta, de frequência. Antigamente a frequência era só no diário, no papel. Hoje a frequência é digital, eletrônica. Todos os dias a gente já tem acesso se o aluno faltou ou não, porque o professor, quando ele faz a chamada no aplicativo diário, que é uma ferramenta fantástica que nós criamos, a chamada já vai direto para o BI da secretaria e ali a gente já consegue mandar o WhatsApp, fazer as primeiras estratégias de busca ativa, identificar se aquele estudante que faltou teve justificativa ou não para faltar naquele dia. Enfim, é tecnologia a serviço da proteção do educando. Isso é fundamental. E você falou assistente social, a saúde e demais secretarias envolvidas. Secretaria de Políticas para Mulheres, a Juventude, o IPP, com a base de dados todos que eles têm. Todo mundo está trabalhando conosco nisso. Passos. É muito bom. Estamos indo para os finais, né, Vitor? Muito legal, Hugo. Eu não sabia dessa comunicação que estava havendo entre as secretarias. Brilhante estratégia. Essa integração é fundamental, né? Essa integração. Eu vejo algumas divulgações que é importante demais nos jogos de futebol. Eu já vi no Maracanã, se eu não me engano, abrindo, né, uma bandeira, essa né? Eu já vi também. Essa é a parte da campanha pública, né? A gente todos os anos começa a campanha do Bora Pra Escola. No Campeonato Carioca, a gente tem uma parceria com os clubes de futebol, né? Com o Flamengo, com o Vasco, Botafogo, com o Fluminense. Glorioso Fluminense. Eu deixei pro final para a gente poder destacar mais que eu sou tricolor, né? Para a gente poder ali fazer esse chamamento público, né? A FERJ, que é a Federação de Futebol aqui do Rio, ela aderiu a essa campanha, né? Ela ajuda a gente nessa articulação com os clubes de futebol e é sempre muito especial, porque a gente está ali falando de todas as torcidas num único objetivo, né? A disputa do jogo está lá em campo, mas quando se trata de proteger crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro, a torcida é uma só. Né? Todo mundo pelo Bora Pra Escola. E as feiras literárias, Hugo, em parceria com as escolas de samba? Pode falar um pouquinho? Olha, as feiras, a gente fez hoje o circuito de feiras, a gente conseguiu produzir um circuito de feiras literárias pela cidade, que a gente começa geralmente em março e vai até dezembro, né? Percorrendo os territórios, se conectando com as escolas de samba mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando aqui de Portela, Mangueira, Salgueiro, Vila Isabel. Esse ano, inclusive, a gente vai fazer a primeira edição da feira em parceria com a Estácio de Sá, que é a escola número 1 do Brasil, né? A primeira escola do Brasil, escola de samba. Coisa boa, né? Tivemos agora recentemente na Mocidade Independente de Padre Miguel também fazendo a feira lá na Vila Vintém. Então, assim, várias outras também participando dessa iniciativa. E a gente tem avançado muito nesse sentido, porque a gente acredita muito nessa educação extramuros, essa educação que conecta com a história do território. Né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem uma potência que é cada território, ele ensina um pouco da nossa história, da nossa ancestralidade, das nossas tradições. E a escola de samba, ela é um espaço vivo, um espaço de memória, um espaço também que muitas vezes a criança,
ou até mesmo os pais dos nossos estudantes moram próximo e não conhecem toda a história e toda a riqueza cultural que tem por ali. Então a gente faz essa parceria, geralmente via departamento cultural das escolas de samba, faz a feira. Na feira a gente tem ali uma série de imersões. Todos os nossos estudantes, eles saem da feira com um livro, para eles poderem, eles ganham um livro, levam para casa, isso compõe seu acervo literário. Demais. E a gente tem contação de história, a gente tem encantamento, a gente tem professores, autores da rede podendo também fazer suas contações de história, né, expor seus livros. A oficina de xadrez. É fantástico, oficina de xadrez, jet móvel. Enfim, tem uma série de trabalhos que a gente leva lá que é incrível, né, a gente poder oportunizar essa aula aberta das nossas unidades nas quadras já vamos das escolas de samba. A mensagem, vai ser dia 30, não é isso? Da Estácio dia 30 de maio. 30 de maio. Um sucesso. Estácio de Sá recebendo, né, essa festa literária. Na Mocidade, inclusive, teve uma atividade de astronomia lá com o pessoal do planetário. É o chamado Planetário Móvel. É incrível também. Você faz uma sessão na cúpula, só que numa estrutura inflável. Os alunos ficam super encantados com isso, né? E aí são 15 minutos de cúpula e eles ensinam sobre as constelações, sobre as estrelas, muito, né? É muito legal. É isso aí. É uma coisa que provavelmente o aluno não teria acesso se não fosse essa iniciativa da secretaria. Ali a gente consegue trazer de uma forma muito mais fluida, né? Flexível no território, né? Então, a capacidade que a gente consegue ter ali de atendimento é muito grande, né? Então, de fato, e assim, a experiência de você ver ali a apresentação da cúpula do planetário é muito linda, né? Então... Muito legal, muito legal. Muita coisa boa, né, que a nossa Secretaria de Educação faz a favor da nossa sociedade. Falamos poucos aqui, né? Tem muito mais, né, Hugo? Tem muito mais coisas. Inclusive do nosso trabalho para relações étnico-raciais, né? A gente foi campeão. Gerê, né? Ganhou o prêmio, sim, à igualdade racial, na categoria Escolas Sim, Secretarias Municipais de Educação de Referência, pelo trabalho que a gente faz na implementação da Lei 10.639, na nossa cidade, no nosso território. Trabalho da Gerê, da Gerência de Relações Étnico-Raciais, liderado lá pela nossa super professora Joana Oscar. É importante, né, destacar, a Gerê foi um dos primeiros anúncios feitos pelo então secretário Renan Ferreirinha, quando ele recebe o convite do prefeito Eduardo Paz, do ex-prefeito Eduardo Paz, para assumir a Secretaria Municipal de Educação. Ele anuncia a criação da Gerê, para a gente poder não inventar roda, mas conectar as práticas bem exitosas que a gente tinha no território para relações étnico-raciais e fazer com que isso reverberasse pela rede, a gente fazer compartilhamento de boas práticas, dar escala às boas iniciativas que a gente percebe na rede e construir, fortalecer cada vez mais essa política pública que tem uma importância, é lei, mas que a gente tem que implementar com a energia, né, e com o investimento que é devido, né? É verdade. Vitor, então agora sim, estamos indo para os finais. Sabemos que tem inúmeras coisas que a gente poderia falar aqui, né? Mas, né, secretário, iria ficar um tempo imenso, porque a nossa rede atende aí 1.557 escolas, né? Tem as parceiras da creche, isso aí, né? Nós temos esses eventos, por exemplo, que falamos agora da festa literária, que é 11 coordenadorias para atender. 11 coordenadorias. Muitas demandas. E eu trabalhei em São João de Meriti, fui orientador pedagógico. Lá nós tínhamos 62 escolas na época. São João de Meriti é um município. E hoje, né, a gente sabe que só a 10ª CRE tem quase 200, não é, Hugo? Quase 200 escolas. Quase 200 escolas. Ou seja, a gente está falando de um universo imenso, a responsabilidade, né, que é a palavra que eu queria lembrar naquele momento, que é assumir a Secretaria de Educação, né? Então, estamos diante aqui de uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, tem uma história que faz com que ele seja uma pessoa realmente preparada para estar nesse lugar. E eu quero, Hugo, te parabenizar mesmo pela pessoa que você é, que eu te conheço além da atuação como secretário, né? E sabemos da sua história. Eu considero, assim, pessoas que têm uma trajetória como a sua, algo muito valoroso para mim, porque assim como o professor Vitor, tio de xadrez, eu também fui aluno de escola da Rede Municipal do Rio. Eu estudei na General Osório, você deve conhecer. GO. Estudei na Nicolau. Você é da época do professor Antônio? Não, eu acho que não.
Antônio foi o coordenador. Depois ele foi diretor. Eu acho que foi da época dele, sim. Eu estudei na Nicolau, na terceira CRE. Conhece? Conheço. Nicolau, estudei na General Osório. Já falei, né? Mourão Filho, quer dizer. Também na terceira CRE, próxima ali à Caixa d'Água. Próxima ao Complexo do Alemão. Já no é na Alemão, região do Complexo do já Alemão. é na né? região. Isso. E estudei, onde eu terminei o meu ensino fundamental, na Orozimbo Nonato. Orozimbo. Estudei ali, colado com o Andão Rodou João. também, Edson. Rodei. Né? Por isso que a gente sabe que é uma satisfação muito grande, entendeu? Eu trabalhar nessa rede, eu estar atuando. E eu, desde de novo, eu tive um sonho de ser professor, dentre outros, né, de criança, mas um desses sonhos era de ser professor e mais ainda professor da nossa rede. Legal. E eu venho a realizar esse sonho, consegui, né, buscando fazer o melhor para nossas crianças, levar o máximo possível de estudantes, condições para que elas vejam que estar na escola, que estudar é uma coisa boa. É por isso que eu foco muito no xadrez e agradeço a oportunidade de estar podendo levar, Hugo, te agradeço aqui, né, em público, pela essa condição que a gente está levando o xadrez pedagógico, porque Sim. a gente tem um xadrez técnico com Sim. o ginásio educacional olímpico, né, o nosso GEL, mas o xadrez pedagógico vai muito direto ali na relação do professor generalista com o aluno. Então a gente ganha muito e essa oportunidade, né, que o senhor está dando para a gente é algo que está valorizando muito, a gente alcançando muito mais famílias, muito mais crianças querendo estar na escola. Pouco tempo a gente conversando com uma subsecretária nossa também, ela falando com o professor Vitor, vamos pensar em trabalhar muito mais o xadrez dentro do colaboratório, porque o xadrez envolve cultura, é arte, né? O xadrez é ciência, o xadrez é esporte. Então imagina, algo que, só que eu falei 4 áreas que o xadrez abrange dentro de um espaço que é um espaço de cultura, de tecnologia, de engenharia, de matemática, ou seja, tudo a ver, né? Só vai ter benefício. Então é algo que a gente vai, de repente, buscar e incrementar a favor dos nossos estudantes, a favor das famílias e da nossa sociedade. Hugo, vamos se despedir? Rapidinho, deixa eu só fazer um adendo. Em 2023, eu estava com uma turma de 5º ano que não aprendia área e perímetro de jeito nenhum. Eu colocava material do Rio Educa, eu ensinava com meu próprio conhecimento empírico, não entendia. Mas eles já faziam o xadrez há alguns meses. Eu falei, gente, vocês conhecem área e perímetro, quer ver? Quando eu coloquei o tabuleiro na mesa e expliquei dentro do tabuleiro, eles entenderam. E aí eu desenvolvi uma atividade sobre isso, e aí quando foram ver lá os resultados, foi lá em cima. E essa atividade está lá no cheque. Trazer para o dia a dia, né? O xadrez escolar carioca, que o professor Edson e eu ajudamos na produção, junto com os 2 professores, a mando da Elizabeth Gil. Ela estava já com esse projeto em mente, nós chegamos, ajudamos. Essa atividade, inclusive, está lá disponível Tá lá no material Rio Educa. Está no Rio Educa. E todas as atividades estão com o link diretamente com a BNCC. Legal. Tem lá ensino fundamental, matemática, Tudo conectado. Tudo conectado. Então, quer dizer, está muito bem amarrado, né, a questão do nosso trabalho de xadrez pedagógico, pensando realmente na formação do aluno dentro de cada ano de escolaridade que ele esteja. Muito bom. Tá alinhado, eu também assim. arranho no xadrez. Já disputei campeonato. Ele jogou contra o Ferreirinha no nosso evento. Ganhou? Ele voltou atrás, o Ferreirinha voltou atrás. O Ferreirinha, não, Edson, eu vou voltar aqui muito rápido, não. Mas também a mente da gente Você deu uma colher de chá, né? Você deu uma colher de chá. Pode voltar. Muito bom. Mas é isso, Hugo. Isso. Tá na hora, né? Vamos se despedir. Quero agradecer a generosidade do convite de vocês dois. Vocês também são uma inspiração para mim. Vejo muita paixão no que vocês fazem, né? Eu acho que a gente, quando encontra pessoas, sabe, que botam amor, que botam afeto, que botam carinho naquilo que a gente desenvolve no dia a dia, porque vocês são professores, mas o xadrez para vocês é mais do que uma prática pedagógica, né? É uma causa de vida. Então a gente vê o quanto que de fato vocês têm uma paixão por essa causa, vocês querem levar xadrez aí para o Brasil inteiro, para o Rio de Janeiro inteiro, para a educação inteira, porque vocês acreditam, né? Vocês acreditam no quanto que isso transforma a relação, o quanto que isso melhora o clima da escola, o como que isso também permite a gente identificar talentos.
E, enfim, conta comigo, conta com o nosso time para a gente Obrigado. seguir expandindo, avançando, fortalecendo essa agenda dentro da rede também. Do meu lado, quero agradecer também aí toda a nossa audiência, todos os diretores das escolas que a gente citou aqui, todos os diretores da Rede Municipal de Ensino, todos os profissionais e educadores da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade do Rio de Janeiro. Orgulho enorme liderar esse timaço, né? A gente seguir avançando na transformação da vida das pessoas. E quando a gente fala isso, né, na minha vida, falar de transformação da vida das pessoas também é falar de uma causa de vida, né? Eu sou uma liderança negra, eu sou fruto da escola pública e não basta, isso é importante a gente destacar, a gente chegar lá, sabe? Não basta eu hoje, graças a Deus, ter minha carreira bem consolidada, estar no cargo de secretário, como secretário preto, mas eu tenho que trabalhar para que outros cheguem lá. Outros consigam fazer os seus estudos, outros consigam olhar para a vida com horizonte, tenham perspectivas positivas, sabe? Tenham oportunidade. Acho que o nosso trabalho, a gente que é cria da escola pública, filho da classe trabalhadora, é ralar muito para que todas as nossas crianças e adolescentes não tenham a sorte de chegar lá, mas que de fato elas tenham políticas públicas que gerem oportunidade para que todas possam chegar lá. Então, o nosso trabalho segue, compromisso, agradecer aí também nosso prefeito Eduardo Cavalieri, que tem feito uma gestão de excelência à frente da cidade do Rio de Janeiro, e o caminho se faz caminhando. Bora! Isso aí. É isso. Perfeito. Beleza, Hugo, muito obrigado, tá? Obrigado. Então, pessoal, chegando aí mais um final de um episódio aqui do podcast do Paiva. Fala aí, professor Vitor, tio de xadrez. Se você tem uma história bacana, faz a diferença de alguma forma na sociedade, quer participar do nosso podcast, procura a gente aí no Instagram, podcast do Paiva. O Instagram a gente acabou de fazer, nós nem tínhamos ainda, mas segue lá, entre em contato conosco que nós vamos estar fazendo a seleção para você participar. E o alô você vai deixar para quem antes de ir embora? Um alô, né, como sempre, para o meu amigo Alan Teixeira, lá do Colégio Oliveira Malé, que sempre cede aquele espaço para a gente fazer um encontro de xadrez, né? Todo ano a gente vai ter, agora em pouco tempo, teremos um encontro, já tem 110 crianças inscritas, Muito 110. Lembrando que no dia 13 tem o nosso torneio de xadrez, né? É esse, dia 13. Ah, tá. Dia 13, lá no Oliveira Malé, já tem Malé. 110 inscritos. Muito bom. Sabe, vamos tentar limitar aí no máximo em 150. Quando o Hugo esteve com a gente, foram 152 crianças. Foi o de Septiba, né? Foi. O de Septiba. Tinham 98 Muito bom. inscritos, apareceram 50 do nada. Incrível, É. incrível. O Hugo, você chegou lá até Todo mundo Participou. jogando xadrez, os pais lá super Os antenados. pais antenados. Muito bom. Então nós teremos um agora, né, dia 13, e já estamos com 110 inscritos, por isso que eu agradeço muito ao Alan Teixeira, a Gemina, a esposa dele, e também mandar um alô para dona Eliselda, Isso. né, a dona Eliselda que está colaborando com a gente, sempre curtindo, compartilhando, ela que atua na área de advocacia também, na área imobiliária, não é isso, Vitor? Área jurídica. Área jurídica. E, como sempre, também um alô para o nosso querido amigo, o deputado federal, Renan Ferreirinha, que a gente tá sempre aí nos encontrando e vamos dar continuidade naquela partida de xadrez que foi interrompida, né, lá em Septiba. E é isso, gente. Agradecer também aqui a Glow, produtora, que acolhe a gente com um brilhantismo imenso, né, na figura do Renan também. Muito obrigado. E vamos fechar, beleza? Deixa eu dar o meu alô. Então manda Meu aí. alô vai pro meu amigo Cadu, coordenador lá da Segunda CRE, faz um trabalho magnífico. Cadu, tamo junto, um abração. Beleza, até a próxima.